Holocausto foi o genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e resultou na morte de 6 milhões de pessoas aproximadamente. Dentre essas pessoas que morreram no Holocausto, existiam judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências físicas e mentais, opositores políticos e etc. De toda forma, o grupo mais vitimado do Holocausto foram os judeus. Estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Shoah, que em hebraico significa catástrofe. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remonta a meados do século XIX, em movimentos nacionalistas, além de ter sido manifestado por personalidades alemãs da época, como Hermann Auwart e Wilhelm Marr. Quando o Partido Nazista surgiu em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do partido. E os historiadores acreditam que Adolf Hitler tornou-se antissemita em algum momento da sua juventude, quando vivia em Viena, capital da Áustria. A presença do antissemitismo no nazismo durante sua fundação era perceptível no programa do partido, que afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, por meio da teoria da punhalada nas costas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam contundentemente o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, pois afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus. Um dos exemplos claros nessa idade, situada na época das teorias de conspiração utilizadas para acusar os judeus, foi um livro de origem russa e autor desconhecido que foi sucesso de vendas na Alemanha, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933, o processo de exclusão e violência contra os judeus foi iniciado de maneira progressiva. O discurso nazista, aliado à doutrinação realizada na sociedade alemã, tornou os judeus bodes expiatórios e vítimas de perseguição intensa, não só por parte do governo, mas também pelos civis. Uma das primeiras ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi uma lei aprovada em 7 de abril de 1933, chamada Berufsbeamtengesetz, traduzida para o português como Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Essa lei proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos. Outras leis do tipo foram aprovadas para outros ofícios, como médicos e advogados. Além das leis, os judeus eram alvos de ataques promovidos pelas tropas de assalto nazistas, que a sigla é SA, e tinham suas lojas boicotadas a nível nacional. Com o passar do tempo, novas ações contra os judeus foram sendo organizadas na Alemanha. Essa perseguição forçou milhares de judeus a fugirem do país, mas muitos outros não conseguiram, pois nenhum país estava disposto a recebê-los. Na década de 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço do antissemitismo na Alemanha: as Leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. As Leis de Nuremberg foram um conjunto de 3 leis, aprovadas no ano de 1935. Que legislavam sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. As duas leis que se relacionavam diretamente com o antissemitismo na Alemanha eram a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã e a Lei de Cidadania do Reich. A primeira lei tratava a respeito da miscigenação, proibindo que judeus e não-judeus casassem-se, além de proibir também que não-judeus tivessem relações sexuais com judeus. Essa lei também falava que judeus não poderiam ter empregadas domésticas com idade inferior a 45 anos, nem portar as cores do Reich, preto, vermelho e branco. A segunda tratava a respeito da cidadania, basicamente definindo quem era cidadão e quem não era. Segundo essa lei, todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou fossem praticantes do judaísmo seriam consideradas judias e automaticamente não teriam direito à cidadania. Com isso, os judeus eram considerados apenas sujeitos de Estado e eram pessoas que tinham de cumprir suas obrigações, mas não tinham direito a receber nada do que um cidadão receberia.